Gravando. Deixa eu só pegar aquela informação. Só um momento, tá, gente? Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então nós vamos falar sobre padrões de herança, né? E genética ligada ao sexo. A gente já falou sobre a heredograma, mais sobre a heredograma das doenças autossômicas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre doenças autossômicas também, mas vamos falar mais sobre doenças ligadas ao sexo, né? Bom, a gente sabe que existem as heranças autossômicas, tá? Que são todas aquelas heranças que a gente já viu, o albinismo, que são as características que estão atreladas aos outros cromossomos, né, autossômicos, tá? Que são os outros 22 pares de cromossomos. Agora, todas as outras heranças que estão ligadas ao sexo, como, por exemplo, o daltonismo, a hemofilia, né, a calvície, tá? São heranças que a gente chama de heranças sexuais ou heranças ligadas ao sexo, que estão atreladas aos cromossomos sexuais, né? XX na mulher e XY nos homens, tá? Então, como a gente já viu, só retomando, a gente tem as heranças autossômicas dominantes, tá? Que, como eu já falei com vocês, ela sempre ocorre igualmente entre homens e mulheres. Então, quando você vê no heredograma, e você vê que a proporção é a mesma de indivíduos afetados em homens e mulheres, você já tem a noção de que é uma doença autossômica, tá? E ela ocorre em todas as gerações, quando ela é dominante, não há salto, tá vendo aqui? Então, eu tenho na geração 1, um indivíduo afetado, na geração 2, mais indivíduos afetados, e na geração 3 também mais indivíduos afetados. Quando eu tenho em todas as minhas gerações indivíduos afetados, isso quer dizer que é uma herança dominante, tá? Então, é uma herança autossômica, que eu tenho a mesma proporção de homens e mulheres afetados,
e é uma herança dominante, porque em todas as gerações eu tenho indivíduos afetados. Pelo menos um dos genitores ele é afetado e ele manifesta-se sempre em heterozigose. Casos de homozigose são raros. E por que casos de homozigose são raros? Porque na maioria das vezes esse genótipo é letal. Um exemplo disso é a acondroplasia. O que é a acondroplasia? É um nanismo. Tá? O nanismo é uma herança autossômica dominante, pasmem, tá? Mas o nanismo ele é uma herança autossômica dominante. E mais de 80% dos casos estão relacionados a mutações novas, tá? Então são mutações aleatórias que acontecem no gene, tá? É no cromossomo 4 que acontecem essas mutações. E o gene mutante, o gene é mutante letal em homozigose, tá vendo aqui, ó? Então, o gene, quando ele aparece em homozigose dominante, ele é letal. Os indivíduos que apresentam acondroplasia nos dois alelos, esse feto morre, tá? Então, não existe uma pessoa com acondroplasia que seja homozigótico dominante, tá? Todas as pessoas que possuem nanismo sempre são heterozigotas, tá? Então, uma pessoa com desão, ela vai ter o fenótipo letal, Dzinho vai ter o nanismo, né, a acondroplasia, e Dzinho vai ser normal, beleza? Acontece no cromossomo 4. É um exemplo de herança autossômica dominante, a acondroplasia. Exemplo de herança autossômica recessiva. Ela ocorre igualmente entre homens e mulheres também, tá? Como nós já vimos. Pessoas afetadas em geral ocorrem em apenas uma geração ou em poucas gerações. Então, eu tenho sempre esse espaço de gerações, tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui em uma geração nenhum indivíduo afetado, aí na outra geração eu tenho. Na outra geração não tenho nenhum indivíduo afetado. Isso quer me dizer o quê? Que pode ser um exemplo de herança recessiva, tá? Então, ela é uma herança autossômica, porque eu tenho a mesma proporção de indivíduos afetados, homens e mulheres, e ela é uma herança recessiva, porque em nem todas as gerações eu tenho indivíduos afetados. Pode manifestar-se em homozigose. Normalmente os genitores são normais, tá? Então é aquele macetezinho que eu dei para vocês, lembram? Pais iguais com filhos diferentes. Então, nas heranças recessivas, os pais quase sempre vão ser normais, quase sempre. E os filhos vão ser afetados, tá? E é comum em casamentos consanguíneos, né? Então, irmão com irmão, primo de primeiro grau com primo de primeiro grau. Por quê? Porque os genes são muito parecidos, tá? Os alelos são muito parecidos, então pode sempre dar ruim. Por isso que o casamento consanguíneo, ele é perigoso. As pessoas falam e é verdade. Tá? O filho pode vir com alguma anomalia, isso é verdade mesmo, tá bom, gente? Então, herança autossômica recessiva, esses exemplos que eu já mostrei para vocês. Tá? Esse aqui também é só um exemplo de herança autossômica recessiva para mostrar a proporção, né? Naquele quadrinho de Punnett que a gente faz normal. E exemplos de herança autossômica recessiva, fibrose cística, uma doença grave, né? Que ocorre por acúmulo de muco nos pulmões, tá? Que acontece por malformação nos canais de sódio dos pulmões, tá? Acontece por uma mutação no cromossomo 7, beleza? O albinismo também, como nós já cansamos de falar, uma deficiência da enzima tirosinase, que sintetiza a melanina, tá? É uma mutação no cromossomo 11, tá? Então, os indivíduos homozigóticos recessivos no cromossomo 11, os alelos do cromossomo 11, eles vão ser albinos. Isso aqui tudo que a gente já viu anteriormente. Agora vamos entrar na herança sexual, né? E aí eu queria compartilhar com vocês essa outra informação aqui, rapidinho,
só para mostrar o que a Malu ela disse para a gente, comentou com a gente na aula passada, né? Sobre alguns gatos. Eu achei muito interessante isso, que eu não sabia, né? E me iluminou com esse conhecimento. Eu não sabia sobre isso, que gatos brancos, alguns gatos brancos com olhos claros são surdos, né? E ela disse que todos, né? Mas nem todos gatos brancos com olhos azuis são surdos, tá? Há uma confusão, algumas pessoas confundem, porque há uma síndrome, tá? Essa síndrome aqui, ó, chamada de síndrome de Waardenburg. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas eu acho que é assim, síndrome de Waardenburg, tá? Que é uma síndrome que acontece em 3 genes específicos, tá? Que são os genes que vão causar mutações na pelagem, tá? E aí por isso que causa o albinismo com relação à pelagem. Então esses gatos vão ter pelos brancos, tá? São genes que causam alterações na cor dos olhos. Então, geralmente, esses gatos vão possuir heterocromia, que são olhos claros diferentes. Então, um olho pode ser azul, o outro olho pode ser verde. Tá? E também em outro gene que pode causar surdez. Tá? Então, essa síndrome ela causa isso, mutação nesses 2 genes específicos, que causa mutação na pelagem, na cor dos olhos e surdez, tá? Mas nem todos os gatos brancos com olhos claros são surdos, tá? Eu posso ter um gato com olho azul e branco que não é surdo. Isso aí não tem nada a ver, beleza? Mas as pessoas às vezes fazem essa confusão justamente por causa dessa síndrome, tá? Mas aí eu busquei essa informação aqui, por causa da informação da nossa amiga Malu, que falou pra gente, tá? Mas nem todos os gatos brancos de olhos claros são surdos, beleza? Mas acontece sim essa síndrome importante que causa mutação nesses 3 genes, tá? E também tem uma diferença. Os gatos albinos mesmo, essa síndrome não causa albinismo, eu falei errado. Essa síndrome, ela vai causar pelagem branca, é diferente de albinismo. Albinismo, ela é uma mutação que causa deficiência na melanina. Então, eu não vou ter melanina nem na minha pele e nem em outras partes do meu cabelo, por exemplo. Por isso que os albinos, eles também têm, os cabelos são muito claros, os olhos também são muito claros. Por exemplo, gatos albinos, eles possuem olhos vermelhos, né? Quem já viu um coelho albino, aquele coelho branquinho, o coelho tem olhos vermelhos, né? Justamente por causa dessa deficiência de melanina, que não só dá pigmentação na pele, mas também dá pigmentação nos olhos. Beleza? Então tem essa diferença aí dos gatos albinos, que não tem a ver com surdez, tá? São só albinos. Tem os gatos brancos com olhos claros normais, que também não são surdos. Podem ser surdos por outros motivos, mas não tem nada a ver com pelagem, cor dos olhos. Mas existem também essa síndrome, que causa essa mutação em 3 genes específicos. Show? Respondida essa questão aí, tá? Agora vamos voltar lá para a nossa aulinha de novo. Voltar lá para a nossa aulinha de novo. Então, a herança sexual, como eu falei, né? As mulheres são XX, todos nós já sabemos, e os homens são XY. A gente tem essa diferença. Bom, o cromossomo X, isso aí é importante a gente saber, ele é muito maior do que o cromossomo Y, tá, gente?
E muitas partes que o cromossomo X tem, o cromossomo Y também tem. Então, assim, basicamente, a gente não tem muita necessidade de ter cromossomo Y, tá? Então, assim, pessoas que não têm cromossomo Y, elas sobrevivem bem até, tá? Então, por exemplo, pessoas com síndrome de Turner, que é uma síndrome que existe, uma síndrome normal que existe, síndrome de Turner, tá? Essa pessoa vive bem. Tem algumas características específicas que mostram síndrome de Turner, tá? Tem o pescoço um pouco curto. Se vocês jogarem aí na internet, vocês vão ver. Estatura um pouco baixa, os seios não são muito desenvolvidos, né? Essas pessoas são do sexo biológico feminino, né? Porque não apresentam cromossomo Y, né? Então, só cromossomo X, então são do sexo biológico feminino. Porque, basicamente, o Y, ele, ele só é necessário para algumas poucas funções, tá? E para produzir testosterona e desenvolvimento dos genitais masculinos. Ponto. Tá? O Y só serve para isso. Basicamente, tá? Não é só, tá, gente? Mas, assim, basicamente, o cromossomo Y serve para isso. Por isso que uma pessoa sobrevive sem Y. Agora, uma pessoa não sobrevive sem X. Tá? Uma pessoa sem X, ela vai ter problemas sérios. Eu acho que ela não consegue nem sobreviver. Tá? Então, a pessoa com síndrome de Turner, ela sobrevive bem, não tem nenhuma deficiência mental, tá? Só tem algumas especificidades, mas não tem nenhuma deficiência mental e sobrevive bem. E por isso, por causa que algumas partes do X estão no Y, a gente tem também algumas diferenças nas heranças sexuais, tá? Por exemplo, tem algumas heranças que são completamente ligadas ao sexo, tá? Que quando essas heranças só são ligadas ao sexo, por exemplo, o daltonismo, né? Estão ligadas completamente ao sexo, tá? Existem algumas heranças, nós vamos ver, que são parcialmente ligadas ao sexo, tá? E outras heranças que são restritas ao sexo, tá? Como na presença de pelos nas orelhas, que só homens possuem, tá? Nós vamos ver nos próximos slides isso com mais calma, tá? Então, só para vocês entenderem, existem heranças que são completamente ligadas ao sexo, existem heranças que são parcialmente ligadas ao sexo e existem heranças que são restritas ao sexo. Nós vamos explicar isso melhor nos próximos slides. Bom, primeiro, como é que a gente explica, como é que a gente identifica num heredograma uma herança recessiva ligada ao sexo? Bom, uma herança recessiva ligada ao sexo, ela ocorre quase que exclusivamente em homens, tá? Então, você viu um heredograma. Um heredograma, eu tenho 5 homens afetados e nenhuma mulher afetada, tá? Você já vê de cara, ora, essa herança não é uma herança autossômica, é uma herança ligada ao sexo. E já pode cravar, não é uma herança ligada ao sexo dominante, é uma herança ligada ao sexo recessiva. Por quê? Porque a maioria dos indivíduos afetados são indivíduos do sexo masculino. Síndrome de Early, eu já vi essa síndrome, é genético também. É genético também. O que faz eles ficarem vermelhos com a falta de melanina? É porque a melanina ela dá a cor escura, né? Então, as pessoas que têm os olhos, a pigmentação dos olhos escuros, é que ela tem excesso de melanina nos olhos, tá?
Como os albinos não têm melanina, então nem na pele, nem em parte nenhuma, eles são restritos à melanina, os olhos, a pigmentação dos olhos também não vai ter, tá? Então, ela vai ter essa cor dos olhos mais clara, né? Então, nos coelhos vai ser vermelho. Nos seres humanos não chega a ser vermelho, mas é uma cor bem clara, né? Então, os albinos, né, humanos, é uma cor mais azulada, né? Uma cor bem clarinha dos olhos, tá? Então, essa cor clara, essa cor vermelha é falta de pigmentação mesmo. É por falta de melanina, tá? Então, continuando aqui. Podem mandar as dúvidas que eu vou respondendo, tá, gente? Então, continuando aqui. Viu no heredograma a maioria dos indivíduos afetados, a maioria dos indivíduos afetados tem essa proporção, tá? 5 homens ou 6 homens e nenhuma mulher. É uma herança ligada ao sexo, tá? Eu tenho mais homens afetados. É uma herança ligada ao sexo recessivo. Anotem isso, por favor, para não esquecerem, tá? Anotem isso. Anotem isso para não esquecerem, que isso é importante na hora da resolução dos exercícios. Porque para resolver os exercícios, você precisa saber se é uma herança ligada ao sexo recessiva ou se é uma herança ligada ao sexo dominante, tá? Então tem esse macete que é crucial. Eu tenho mais homens afetados do que mulheres, é uma herança recessiva. Isso é bem fácil de entender. Por quê? Porque se é uma herança recessiva, eu preciso que apenas um X, eu preciso que nas mulheres os 2X sejam afetados, beleza? Então, se nas mulheres os 2X, se nas mulheres eu tenho um X afetado e o outro não, as mulheres vão ser normais, tá? Agora, no homem, não. Por exemplo, o daltonismo, ele é uma herança recessiva, ligada ao sexo, recessiva, tá? Na mulher, para uma mulher ser daltônica, ela precisa ter os 2X afetados, tá? Se ela tiver um X normal e um X afetado, ela não vai ser daltônica. Agora, o homem não. Se o homem receber um X apenas afetado, ele já é daltônico. Por isso que tem essa proporção muito maior de homens afetados do que mulheres afetadas na herança ligada ao sexo recessivo, tá? Então, ela ocorre quase que exclusivamente em homens. Ela é transmitida por mulheres portadoras não afetadas para os seus filhos. Isso também é bem fácil de entender. Por quê? Porque o homem não transmite X para o seu filho. Ele transmite o quê? O Y. Agora, a mulher, ela vai transmitir o X. Então, se a mulher é portadora, ela pode transmitir para o seu filho o X dela com defeito. Então, filhos de mulheres portadoras, como aqui, ó, eu tenho, o pai não é daltônico e nem a mãe é daltônica, tá vendo aqui, ó? Ela só é portadora, mas ela tem o X afetado. E aí o filho dela é daltônico. Por quê? Porque ela passou o X afetado para o filho dela, beleza? Então, mulheres portadoras não afetadas podem transmitir o gene para os seus filhos. Homens afetados não podem transmitir os distúrbios para os seus filhos. Bem fácil de entender também, né, gente? Homens afetados não transmitem X para o seu filho. E é uma herança ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X. Tá? É uma herança, como nós vimos no slide anterior, completamente ligada ao sexo. Completamente ligada ao sexo porque está relacionada somente ao cromossomo X. Tá? Então, quando as heranças estão relacionadas somente ao cromossomo X, como o daltonismo, como a hemofilia, tá? São heranças completamente ligadas ao sexo. Então, estão ligadas ao cromossomo X, beleza? Então, os homens não podem passar para os seus filhos essa herança.
Por quê? Porque ele só transmite Y para os seus filhos, beleza? Homens afetados podem ter netos afetados através de suas filhas portadoras obrigatórias também, beleza? Então, alguns exemplos de herança recessiva ligada ao sexo. Daltonismo, como nós já falamos, né? Então, ele afeta as cores da retina, né? Então, a gente tem cones e bastonetes. Então, o daltonismo, eles são alterações nos cones que identificam cores na retina, tá? Então, por exemplo, os indivíduos daltônicos, a gente, né, nós não somos daltônicos, a gente enxerga um 7 aqui. Os indivíduos daltônicos, acho que enxergam 1, alguns enxergam 9, né? Então, tem, assim, níveis de daltonismos diferentes, eles enxergam cores diferentes, então eles vão enxergar números também diferentes, tá? Em capacidade de distinguir cores do vermelho e do verde, então eles distinguem tonalidades diferentes, tá? E é muito difícil encontrar mulheres daltônicas justamente por causa disso, tá? Então, daltonismo, a hemofilia também, que afeta na coagulação sanguínea. Também é muito difícil encontrar mulheres afetadas justamente por causa disso, porque é uma herança recessiva. É muito mais fácil encontrar homens afetados, beleza? E é isso. Agora nós vamos ver algumas heranças dominantes ligadas ao cromossomo X. Deixa eu só ver a hora. Que horas são aí, Fofo? 9h27. 9h27. Me dá não o celular, por favor. Acho que vai dar para dar tudo. Mas qualquer coisa, vou só falar aqui com o Pedrinho, só para a gente se manter conectado aqui. Mas acho que dá para dar tudo. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Professor, o gene responsável por vitiligo é o mesmo do albinismo? Não. São coisas diferentes, tá? São diferentes. Não tem mesma coisa, não. Professor, olho de cor violeta também é por causa de falta de melanina ou não? Tinha visto uma atriz antiga que, na verdade, tinha a ver com os vasos sanguíneos. Como é isso? Olha, Jéssica, eu nunca li a respeito de pessoas com cor violeta. Tá? Mas já que você falou que tem a ver com vasos sanguíneos, pode ser alguma alteração, né? E aí causa algum defeito no globo ocular da pessoa. Mas eu nunca li a respeito disso, não. Curioso. Eu vou buscar essa informação, já vi sobre, é bem raro. Eu infelizmente, desculpa, mas eu nunca vi. Vou buscar essa informação e na próxima aula eu busco para vocês. Elizabeth Taylor. Eu já ouvi o nome dessa atriz. Ela tinha olho violeta, é? É, tá. Eu vou buscar essa informação e aí eu vejo se é genético ou não. Acredito que sim, né? Acredito que se é raro, mas pode também ser uma herança congênita, um defeito congênito que se originou lá no feto dela. Pode não ser genético, tá? Existem defeitos genéticos e defeitos congênitos. Eu vou buscar essa informação e na próxima aula eu comento com vocês também, tá? Então vamos continuar aqui. A gente falou sobre a herança recessiva ligada ao sexo. Agora a gente vai mostrar a herança dominante ligada ao sexo, tá? A gente viu que na herança recessiva ligada ao X, os homens eles tinham uma frequência maior. Agora, na dominante ligada ao X, homens e mulheres são afetados e as mulheres, olha a diferença aqui, olha o macetão para vocês aqui, ó. As mulheres, elas têm uma frequência muito maior, tá? Então, as mulheres no heredograma, elas são afetadas numa proporção muito maior do que a nos homens. Isso também é lógico de se afirmar, né? Por quê? Porque a mulher ela vai ter os dois cromossomos X, né? Então, se ela tem um X afetado, ela vai ter já essa herança dominante ligada ao sexo. Agora, o homem, se ele tem
um X não afetado, ele não vai ser afetado, né? Então, as mulheres, na herança dominante ligada ao sexo, elas vão estar numa proporção muito maior. Então, bateu o olho no heredograma e viu muito mais mulheres afetadas do que homens, não é uma herança autossômica, é uma herança ligada ao sexo. E eu tenho mais mulheres afetadas, então é uma herança ligada ao sexo dominante. Beleza? Show? Anotem isso, gente. Anotem, isso é muito importante. Tá? Homens afetados podem transmitir o distúrbio para as suas filhas, tá? Porque os homens que transmitem o X para as filhas, né? E não o Y. E manifesta-se em homozigose, heterozigose e hemizigose. Herança dominante ligada ligada ao X é bem mais incomum, tá? Nem cai muito, tá, gente? Nas provas e nos vestibulares, tá? É muito mais comum o daltonismo, a hemofilia, que são as heranças recessivas, tá? Então, assim, um exemplo de herança dominante. Logo que comprou. Gente, tem alguém com Mas telefone. aqui tava no vídeo que Tem a gente alguém viu, com era o telefone aquela, já falei. ligado. Tem alguém com o telefone ligado, tá falando junto comigo. Ah, eu queria saber o que acontece. Ih, meu microfone tá ligado. Não tem problema não. Tá tranquilo. As heranças dominantes ligadas ao sexo, ligadas ao X, são bem mais incomuns, tá? Mas só estou colocando aqui para vocês verem que existe, tá? Por exemplo, existe um raquitismo hiposfosfatêmico, olha, o nome é até difícil de falar, que é uma herança dominante ligada ao X, tá? É bem mais incomum. A síndrome de Rett também, que é uma deficiência intelectual acentuada, também é dominante ligada ao X. Mas é bem mais incomum, cai pouco nas provas. Beleza? Tranquilo, Camilinha. Então é isso. A gente já viu as heranças que são completamente ligadas ao sexo. Por quê? Porque são as heranças que são estritamente ligadas ao cromossomo X, tá? Que são estritamente ligadas ao cromossomo X. Agora, existem heranças que são estritamente ligadas ao cromossomo Y, tá? Agora, gente, pensem comigo. Vocês são meus amores, são inteligentíssimos, tá? São os alunos mais inteligentes que eu conheço na face da Terra. Se as heranças que são ligadas ao cromossomo Y, tá? Elas só podem ocorrer em quem? Nos homens, né? Então, bateu o olho num heredograma e só viu o homem afetado, é uma herança ligada ao cromossomo Y. Por quê? Porque mulher não tem cromossomo X, né, gente? Então, se uma doença, ou se uma herança, né, que nem tudo é doença, uma herança, ela está ligada ao cromossomo Y, só homem vai ter, tá? Por exemplo, a holandria, tá? Que é o quê? Presença de pelos na orelha. Eu não vou ter. Eu já sei que eu não vou ter. Por que eu não vou ter? Porque o meu pai não tem, tá? Então, ela é vertical. A transmissão é vertical. O que isso quer dizer, transmissão vertical? Que ela é passada de pai para filho mesmo. Então, se o teu pai tem holandria, se o teu pai tem pelo na orelha, você também vai ter pelo na orelha, tá? Beleza? Se você não tem pelo na orelha, então, e o seu pai tem, sinto lhe informar, mas aconteceu algo errado. Aconteceu algo errado aí, tá? Mas a holandria, ela é uma transmissão vertical. Ela é transmitida de pai para filho, beleza? Beleza? Então, se o seu pai tem, você vai ter também, porque ela está presente no cromossomo Y. Então, homens afetados
eles sempre irão transmitir para os seus filhos e, pelo amor de Deus, nunca vão transmitir para as suas filhas, porque homem não transmite Y para as suas filhas. Eu vou encerrar aqui e eu acho que só tem mais 3 slides só para a gente completar isso aqui, tá? A nossa aulinha para a gente fechar. Beleza? Vou encerrar aqui e vou mandar o nosso linkzinho só para a gente encerrar a nossa aula lá no grupo. Show? Beijão. Até daqui a pouco. E não saiam, não acabou a aula, que eu vou pegar a chamada, tá? Beijo.